Galera do YouTube, eu sou o Regis do canal Como Sobreviver e hoje eu estou muito feliz porque eu vou entrar num assunto que eu gosto demais, que eu estudo muito. Sobre a Guerra Fria, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre ela, vai comentar também sobre as armas nucleares, vai comentar sobre como construir abrigos de precipitação, tá? Como construir bunkers, tá? Como fazer as instalações dentro desses locais. Isso vai ser uma série. Eu não sei ainda se eu vou colocar um monte de vídeo sobre essa série, né? Essa série nuclear. Não sei se eu vou colocar um vídeo só. Eu vou pensar ainda no que eu vou fazer. Mas o fato é o seguinte: eu já selecionei todo o material que a gente vai passar para vocês estudarem junto com a gente aí. E se vocês tiverem informação, pode trazer para a gente, que a gente fica muito agradecido, ok? Sobre esse assunto que tanto me interessa. Eu amo mesmo esse assunto. Para quem quiser entrar em contato comigo, né, para trocar uma ideia, trocar uma figurinha sobre como construir abrigos nucleares ou abrigos de precipitação, meu telefone é 67999951419, tá? Ok? Então você pode entrar em contato comigo a hora que você quiser, que a gente troca uma ideia aí. Bom, senhores, vamos começar, né? Eu vou mostrar uma série de vídeos para vocês ao longo desse estudo aqui, para facilitar a linha de raciocínio, para facilitar o ensinamento e a compreensão de vocês. Mas antes de a gente começar, né, eu gostaria de falar uma coisa sobre as armas nucleares. Pois bem, existem dois tipos de bombas nucleares. Existe a bomba de quiloton e a de megaton. A de quiloton são as armas que foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial. As bombas nucleares que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Elas eram muito potentes, né? Elas eram devastadoras, apesar de ser pequenas. Hoje em dia existe algo extremamente diferente. Como assim, Regis? As bombas de megaton, eu falei da quiloton, agora eu vou falar da megaton. É de 3 a 4 mil vezes mais poderosas. Então, tipo assim, naquela época tinha bomba de 7 quilotons, 8 quilotons. Hoje existe bomba de 20 megatons, né? Então multiplica aí, é milhar, né? É algo bem expressivo, é algo bem gigantesco. A maior bomba que foi criada até hoje, né, foi a bomba feita pelos russos. Ela era de 50 megatons. Tem pessoas que falam que era 40 megatons, tem pessoas que falam que era 50 megatons. Mas não importa muito, porque falaram que tinha essa bomba aí, né? E mostraram um vídeo de que tinha. Só que também falaram que tinha uma bomba de 100 megatons, tá? Então a gente sabe que realmente existe, que tem prova, né? Que existe a bomba de 50 megatons. Tem filmado, teste, tudo beleza. Mas só que hoje em dia foi criada uma nova arma bem maior, né? Essa bomba aí gigantesca de 100 megatons, né? Bom, é tremendamente gigantesca, né? É algo imensurável, por assim dizer. E muito perigoso, né? Bom, durante a Guerra Fria, né, o governo americano fez testes, né, junto com o governo americano, com os militares e a defesa civil fizeram testes para saber como proteger a população caso esses eventos ocorressem, né? Caso alguma bomba explodisse ou algo parecido ocorresse. E foram feitos milhares de testes referente a isso. Construíram uma cidade no deserto, foram detalhistas, fizeram todas as casas nos mínimos detalhes, instalaram energia elétrica, combustível, né? Era uma cidade mesmo de verdade, só que era uma cidade onde que só tinha bonecos, né, para fazer esse teste. Tinha bonecos, aparelhos e sensores para esse teste e tudo mais. E jogaram uma bomba lá, tá? Infelizmente essa bomba que utilizaram lá era uma bomba de quilotons. Aquelas bombas pequenininhas que eu falei para vocês, que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas mesmo assim o efeito devastador foi surpreendente, né? Esse teste foi feito em 1955, então foi uma integração entre o governo, a defesa civil e os militares, né? Isso foi mais ou menos que uma preparação caso ocorresse, né? Eles tinham que saber como se preparar caso ocorresse esses eventos mesmo, né? Caso algum conflito nuclear se iniciasse.
e eles tinham que passar a informação necessária para todas as pessoas, né, da sociedade deles. Então o que eles fizeram? Fizeram esse teste, né, e a partir desse teste começaram a criar modelos para cada nível de pessoa na sua população em geral. Beleza? Então, um pai de família que não tinha muito recurso, por exemplo, que era de baixa renda, poderia construir muito facilmente um abrigo de precipitação dentro do seu porão. Tá? Esse vídeo eu vou passar para vocês, vou passar mais para frente, tá? Como construir um abrigo de precipitação, o que é esse abrigo de precipitação, ele isola mesmo, será que ele protege mesmo? A gente vai saber mais para frente. Né? Como fazer a ventilação, como produzir energia elétrica, quais os melhores alimentos para se armazenar, água. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar também sobre os bunkers militares, vamos falar sobre um monte de coisa. Tá? E espero que vocês gostem e acompanhem essa série que eu vou fazer, porque eu acho que é muito bom para vocês. Porque, infelizmente, se você for parar para pensar, se você for para pegar o seu tempo, parar para pesquisar se a Defesa Civil aqui do nosso país, eles disponibilizam esse tipo de material, esse tipo de informação aqui para nós, você está enganado, você vai perder seu tempo. A Defesa Civil aqui no nosso país é extremamente inútil, para não falar preguiçosa, ok? Porque, tipo assim, esse material que eu estou fazendo aqui, eles poderiam ter feito disponibilizado para a gente há anos. Mas, infelizmente, como a gente tem uma série de governança e incompetência, né, mescladas, aí fica um pouquinho complicado até de... não tem nem o que falar deles, né, mano? Então, tipo assim, vamos continuar trabalhando, vamos continuar informando vocês. Todo o material que foi tirado aqui, que eu estudei, foi retirado do YouTube ou foi retirado de sites em outros países, né? Então eu fiz uma longa pesquisa, estudei muito, fiz uma série de pesquisas e eu adoro estudar sobre esse assunto, né? Então eu garanto para vocês que a gente vai sair daqui todos muito bem informados. Se vocês tiverem alguma informação que eu não passei ainda, pode me passar que eu vou ficar extremamente agradecido. Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou mostrar o teste nuclear feito nos Estados Unidos, em Nevada. Eu acho que foi em Nevada, mais especificamente, com uma bomba de 15 quilotons. Bom, e é isso, né? Eu acho que foi um teste do governo e a Defesa Civil. Vou mostrar primeiro esse vídeo, ok? E logo em seguida vou mostrar uma bomba de megatons, tá? Os russos lançaram, eu acho que foi na Nova Zelândia, uma bomba nuclear de 50 megatons, a maior bomba que existe, né, no nosso mundo aqui é essa, né? Então os russos lançaram essa bomba, a gente tem filmado, vai passar aqui para vocês. Outra coisa também, provavelmente existe uma bomba de 100 quilotons, só que a gente não consegue confirmar, tá? Então vamos lá, o que mais? Bom, no caso é isso. Também vou passar um pouquinho sobre o efeito do PEN, ok? O que é o efeito do PEN? É o pulso eletromagnético, ok? Ele acontece, pessoal, quando a bomba nuclear explode em altas altitudes, assim, né? Tem um efeito aí, eu vou passar um desenho que informa isso, bem legal, né? Tem um desenho bem bacana que passa essa informação, é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês vão gostar. E, bom, no caso eu acho que é só, eu vou passar também alguns testes nucleares aí. Vamos ver. Vamos mandar o material aí para vocês, beleza? É isso aí. Here at the Atomic Energy Commission's Nevada test site, I covered the story of Operation Q, a program to test the effects of an atomic blast upon the things we use in our everyday lives. Operation Q, the atomic test program of the Federal Civil Defense Administration, as seen by Joan Cowan, reporter. I had to see Operation Q through many eyes, not only my own, but as a reporter through the eyes of the average American man and woman. I arrived at Civil Defense Headquarters the day before the explosion was scheduled to take place.
and checked in at once with the official who was to brief me about the test. To give me a perspective of the entire layout, a member of the Civil Defense staff showed me a carefully prepared model of the site. The scope of the test and the detailed care with which it had been planned amazed me as I listened to the explanation. We begin with the question of shelter, for shelter might save our lives if we were far enough away from ground zero. If so, what kinds of shelter are effective? Several kinds are to be tested, from elaborate industrial shelters to the box-type shelter in the corner room of a basement. This type would give more room for a family, especially if it were necessary to remain there for several days. In this frame house without a basement, at the 4,700-foot line, we will test a bathroom shelter built of reinforced concrete. The entrance door and outside window covering are designed to resist blast. I asked about the possible loss of utilities and what this would mean to survivors. No electricity for running a home or an industrial plant. Loss of power may be one of our biggest problems after an attack. Power poles, power lines, pole transformers, and complete substations are to be tested by the Edison Institute. How will they withstand this blast? How long will it take to make repairs? How soon can service be reestablished? These are things we hope to learn from the test. One complete transformer substation has been erected relatively close to the shot tower. A second substation and power lines have been placed at a much greater distance from the tower. Thinking about news during an atomic attack, I asked about radio towers. Two kinds are to be tested. One tower is self-supporting without guy wires. The other has supporting cables. Both types are very common. Nearby, a complete radio transmitter will actually broadcast from tape before the shot to be picked up by radios in the test houses. Both liquefied petroleum and natural gas facilities will be tested. Will the fittings and connections stand the test? Will there be fires? All equipment is installed and checked by technical experts from the LP Gas Association and the American Gas Association. An 18,000-gallon supply tank, partially filled with propane and complete with feed pipes. A weighing and storage house and delivery platform have been erected on the test site. I was anxious to learn all I could about the various types of houses to be tested. 5 types are prepared for exposure to the blast and heat of this atomic explosion. First, a single-story frame rambler without basement built on a concrete slab. Second, a 2-story masonry with basement constructed of brick backed with 4-inch cinder blocks. Third, a house of 8-inch concrete blocks reinforced with steel. The 4th type is a single-story rambler made of precast lightweight concrete. Walls and roof panels were joined by welding steel lugs. The 5th, at the 5,500-foot line, is a redesigned house similar to one previously tested. This new design provides additional strength at a cost increase of approximately 10%. That's the real purpose of testing these houses, to find their weak points. Through the cooperation of the furniture and appliance industries, household furnishings were installed in the houses. Mannequin families supplied by private industry are to represent Mr. and Mrs. America. Interior home furnishings donated by industry are complete in every detail. I looked at the mannequins sitting about so indifferently. Naturally, I was very interested in preparations for the testing of textiles and synthetic fabrics. Rows of mannequins were set up in the open facing the blast. Each item of clothing and each color had been carefully selected to give much needed survival information. I was especially interested in the food test program. Canned and packaged foods are to be tested. As a mother and housewife, this appealed to me. I had several questions to ask. Would food in the average home be safe to eat after a blast?
Food testing in Operation Q is planned to answer this and other vital questions. Some foods are to be tested in the house, stored in the usual way. Other foods, including fresh meats, butter, and similar perishables, are to be tested just below the level of the ground at 3 positions along the main test line. This will expose the food to high-intensity radiation without risking destruction of the containers. Test items include sterilized foods packaged in cartons, metal, and glass. All will be exposed according to plan to give us the most survival information. The night of the actual explosion, or rather early in the morning, came at last. On Media Hill, television equipment was ready to bring the test into homes from coast to coast. Reporters, commentators, military and civil defense observers all had a purpose: to study the results of this explosion. At a position a mile forward from Media Hill, the Civil Defense Field Exercise Group had assembled with their equipment. A small group of civil defense volunteers were to occupy a trench relatively close to ground zero. On Media Hill, where I remain, there was hot coffee, last-minute briefings, and more waiting. But it seemed no time at all before the loudspeaker warned, H-minus 1 minute. Put on your goggles. Observers without goggles must face away from the blast. On the silent desert, the test objects waited. H-minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elapsed before we were permitted to view at first hand the results of the explosion. Let's see how the blast affected the houses. This is what remained of the masonry house that was not reinforced. This is the house constructed of reinforced concrete blocks after the explosion. Although the redesigned 2-story frame house was severely damaged, the structural improvements had strengthened its resistance considerably. As seen here, although basement shelters offered some degree of protection, they cannot be depended upon completely in potential blast areas. The reinforced bathroom shelter was standing intact beneath the ruins of the house, so this type also offered some degree of protection. The upper section of one unguided radio tower collapsed from the tremendous force of the blast. The guide tower was slightly twisted by a power pole which fell across one of the guy wires. Within the concrete radio house, equipment had been shaken up. But as soon as power was restored, the transmitter resumed broadcasting. The 18,000-gallon tank of liquefied petroleum gas was undamaged. Tests showed that even the connections were intact. The weighing and storage house was scattered across the desert, but the consumer-sized tanks were unharmed. Power lines and transformers suffered some damage, but most of the power poles were still standing or could be repaired. The power substation was not seriously harmed. Edison Institute personnel tested all lines and found the station to be operative.
the food and cases of canned goods were taken away for laboratory tests. Do you remember this young lady? This tattoo mark was left beneath the dark pattern. And this young man, this is how the blast charred and faded the outer layer of his new dark suit. During all this activity, the mass feeding group was improvising to feed the test observers. I took a last look at the debris and devastation. This time it was only a test, a well-planned test, not a real attack. It was a test of the things we use in everyday life. Many lessons were learned from this test that affect civil defense planning. And it must be borne in mind that multi-megaton weapons would result in much greater damage over a larger area. All these factors must be considered as we plan for the survival of our homes, our families, and our nation in the nuclear age. Bom, senhores, então esse foi o teste feito pelos militares, juntamente com a Defesa Civil norte-americana, a fim de tentar obter informações sobre preparativos e recursos que a população civil tenha que tomar, né, caso ocorra um ataque nuclear, beleza? Eu vou explicar para vocês algo que está ali no vídeo ali, que às vezes não foi bem informado, tá? Ali fala no vídeo que a preparação deve ser por no mínimo 2 semanas. Por que no mínimo 2 semanas? Vamos supor que você não está próximo do ponto zero onde que ocorreu esse evento, onde que a bomba explodiu, certo? O que acontece? Que essa precipitação, ela fica caindo, né? Por uma distância gigantesca, né? Essa precipitação vem a radiação, e a radiação penetra em tudo. E eles falam para estocar por 2 semanas porque esse é o tempo mínimo, né, que é sugerido para as pessoas se esconderem, se abrigarem, tá? Isso nos Estados Unidos foi dito isso, para as pessoas estocarem por no mínimo 2 semanas. Então vamos lá. Aqui no Brasil, se ocorresse algo parecido, você deve sair com no mínimo 2 semanas? Com certeza não, tá? Você tem que fazer algo um pouquinho mais a longo prazo. Veja bem o motivo. Vou dar as minhas explicações aqui para vocês, para que você tenha uma certa segurança. Primeiro, a Defesa Civil aqui no nosso país é tão porcaria que eles nem passaram essas informações que eu estou passando, tá? Se você procurar alguma informação sobre isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês não vão encontrar absolutamente nada referente a isso, ok? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que a defesa civil deles funciona, e funciona muito bem, ok? Então vai ter técnicos avaliando se tem problema radioativo na sua região ou não. Aqui no nosso país você pode esquecer, cara, né? Ninguém vai te informar nada. Então no mínimo o que você pode fazer é se abrigar por 2 meses. Pula, né? Em vez de ser 2 semanas, é 2 meses, ok? Bom, senhores, então por que eu falo que a gente tem que ficar no mínimo 2 meses dentro dos nossos abrigos? Porque aqui é nível Brasil, tá? Nível Brasil. Se acontecer algum incêndio numa árvore, num carro, numa casa, veja bem o que vai acontecer. Essa casa foi contaminada pela precipitação e pela radiação, certo? Aí se essa casa se incendiar de novo, tudo vai, né? Tudo vai para a atmosfera de novo e a precipitação volta a cair, né? Lembrando que aquela casa já estava com radiação, ela foi contaminada, né? E a partir do momento que ela pegou fogo, ela começou a soltar a radiação de novo ali, tá? A radiação não acaba. Então, no mínimo, você precisa ficar no abrigo 2 meses, até acabar, até cessar os incêndios, por assim dizer, beleza? Isso é para sua segurança, ok? Nível Brasil, nível Estados Unidos. A diferença é o seguinte: aqui no Brasil, ninguém vai vir na porta da sua casa te informar se os níveis de radiação estão baixos, como nos Estados Unidos.
Lá a Defesa Civil é treinada para quê? Não está funcionando televisão, não está funcionando rádio, eles saem de porta em porta informando a população se pode ou não sair de casa, ok? Aqui já não, se a gente for depender do nosso estado, do nosso governo, a gente está lascado. Por quê? Porque esse material que eu estou fazendo aqui, tá? Ele é barato de se fazer, ele é prático de se fazer, tá? Eles não são nem incompetentes, eles são preguiçosos mesmo, tá? A Defesa Civil não passa um material desse para você por preguiça, né? Então o que acontece? Se a gente estivesse nos Estados Unidos, a Defesa Civil chegaria na porta da sua casa lá, bateria a palma, ó, pode sair já, beleza, a gente já testou aqui já, tá tudo sossegado. Aí você poderia se deslocar para outra área, né? Agora, não, para você ter segurança mesmo realmente, né, devido aos incêndios, é melhor se garantir. Fique 2 meses dentro de casa, porque assim você não corre risco, nem você nem sua família. Beleza? É isso aí. Bom, então vamos explicar por que os incêndios são tão perigosos depois de um ataque atômico. Existe a precipitação ela fica no ar, né? Ela fica impregnada no ar. A radiação, né? Ela vem das partículas nucleares. O que é partícula nuclear? É a parte de alguma coisa, né? O que é o nuclear? É o núcleo de alguma coisa, beleza? Então, são partes bem minúsculas que ficam, né, ficam na atmosfera, elas ficam no ar, por assim dizer. Então, elas são muito perigosas. E quando elas caem em cima de uma árvore, ou se não, quando elas caem em cima de uma casa, elas ficam impregnadas ali, ok? Transmitindo radiação e contaminando aquele local. Quando um incêndio acontece, vamos supor que uma pane elétrica cause um incêndio em uma casa, né? Não foi a explosão nuclear que incendiou a casa, foi um incêndio natural, elétrico, por assim dizer. O que acontece? Essa radiação ela vai voltar de novo para a atmosfera. Então isso vai demorar mais tempo ainda para que os níveis de radiação abaixem, por assim dizer. Beleza? Mesma coisa. Regis, não foi uma casa que pegou fogo, foi uma floresta. Tem incêndios que demoram semanas para acabar, né? Então você não pode sair por esse motivo até a fumaça baixar. Mesma coisa, Regis, e se tiver chuva, né? Nos próximos dias depois da explosão nuclear, a gente pode sair para fora? A chuva vai pegar a radiação e vai trazer para baixo, para o solo. A gente pode sair para fora? De jeito nenhum. Isso é o pior dos casos, né? Porque se você for pego por essa chuva, né, aí vai ficar impregnado em você literalmente as partículas de radiação. Beleza? Elas vão ficar impregnadas no seu corpo. E o único jeito de elas saírem, por incrível que pareça, é com aquelas bombinhas de lavar carro, cara. Aquele jato de água bem forte mesmo, né? Para tirar a água. Tem que ser um jato muito forte. Tem que remover tudo, você tem que ficar 100% limpo. Não é na escova e no sabão não que sai, é só naquela maquininha de lavar carro mesmo, aquela super poderosa, que tem uma pressão absurda. Beleza? Então é isso aí.
senhores, então vocês viram o tamanho dessa devastação, dessa bomba de megatons dos russos, né? Que eles testaram em 1961. Por incrível que pareça, apesar da grande potência, da grande força dela, tem algo pior ainda do que ela, tá? Regis, você está falando da bomba de 100 megatons? Não estou falando disso, tá? A gente tem algo pior do que isso ainda no nosso planeta, que não para de transmitir radiação. Essas bombas, tipo assim, ela tem um limite para transmitir radiação, depois a radiação para, né? A radiação cessa. Só que tem algo que continua mandando material radioativo para a nossa atmosfera, que são as usinas nucleares. Então você mescla, pensa nisso, tá? Tem como escapar da radiação? Não, não tem, tá? E se alguém jogasse uma bomba nuclear numa usina nuclear? Meu, tá todo mundo na pedra, o planeta inteiro ia morrer. Precisa só de uma usina nuclear para destruir o planeta inteiro. Em Chernobyl, quando explodiu uma caldeira só, quase que contaminou a Europa inteira. Então você faça as contas. Se as 4 caldeiras de Chernobyl tivessem explodido, teria sido um desastre global, né? Tremendamente de proporções que não tem nem como calcular, né? Então é algo muito terrível, muito perigoso mesmo. Esses fallout shelters, por assim dizer, esses abrigos de precipitação que a gente vai ensinar você a fabricar, né, eles são para curto prazo, ok? Os níveis de radiação baixaram, você se desloca para outra área. Entende? Espero que vocês tenham entendido. Então, tipo assim, explodiu uma bomba nuclear a 100 km de distância de mim, né? Eu vou ficar no meu abrigo de precipitação aqui até os níveis de radiação baixar. A partir do momento que os níveis de radiação baixar, eu vou para outro abrigo autossuficiente e ficar lá por um tempo muito mais longo, porque a radiação, naturalmente, se a gente for parar para pensar, ela demora 35 anos para se neutralizar. Só que é complicado, né? Porque se alguém jogar uma bomba nuclear numa usina nuclear, a radiação nunca vai parar de sair pelos próximos 1000 anos. A radiação vai continuar saindo até os isótopos radioativos terminar de se decompor, né? Então é muito complicado pensar na relação bomba nuclear e usina nuclear, tá? Quase a gente não tem defesa. Então, se um país quiser atacar o outro, eles não vão atacar cidades, eles vão atacar as usinas. Tá? Então, fica meio difícil de a gente se defender disso, tá? Dito isso, eu imagino que vocês devam estar imaginando que, assim, Regis, então não tem como a gente se defender, se preparar, a não ser que a gente fique debaixo da terra pelo resto da vida, sendo autossuficiente, produzindo nossos próprios alimentos lá embaixo e tudo mais. Na realidade, né, tem uma questão aí que, teoricamente, tá? Teoricamente, se isso acontecer, se bombas nucleares atingirem usinas nucleares, teoricamente, pode ser que os níveis de radiação se estabilizem depois de um certo tempo. Por quê? Porque, de acordo com especialistas, né, os polos magnéticos da Terra vão atrair essa radiação. Tá? Então, é para sempre, né, que a radiação, mesmo as usinas soltando radiação o tempo todo, né, não vai ser para sempre que a Terra vai estar condenada, né? Os polos magnéticos vão atrair a radiação aí. Beleza? Então, no caso, seria isso. Bom, então, tendo explicado isso, mais para frente a gente comenta mais um pouquinho e vamos passar agora para o próximo assunto, que é o PEM, beleza? Pulso eletromagnético. Bom, senhores, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do PEM que eu ressaltei no início do vídeo, tá? No vídeo aparece falando, as pessoas parecem falando que não danificou muito a rede elétrica ali daquele local. Isso é um fato? Sim, mas foi um fato para aquela época. Hoje em dia, a maioria das redes elétricas, elas funcionam devido a melhorias feitas com aparelhos eletrônicos. Aparelho eletrônico resiste a PEM, né, pulso eletromagnético? Não, ele não resiste. O seu celular não resiste, essa câmera que eu estou filmando não resiste. A maioria dos equipamentos eletrônicos não resiste, tal como computadores, e os computadores controlam a transmissão de energia, né? Então, o que acontece? Quando ocorre um PEM, um pulso eletromagnético,
tudo é desativado, né? E queimado, tá? Tudo. Inclusive essa câmera que eu estou gravando, o computador, carros, tudo. Para vocês entenderem o que é um PEM, um pulso eletromagnético, eu vou pegar um pedacinho de um desenho que eu acompanho e vou aqui passar aqui para vocês aqui a explicação do que é um PEM. 目標情報入りました。トライデント弾頭直撃前に吉林省通過基地より4発のデルタフォックストロット2-1発射を確認。以後ターゲットアルファブラボーチャーリーデルタと呼称。世界は化け物だらけだってのに。システムを BMD モードに。 CIC 指示の目標撃ち方始め。コメンスファイヤー。テーインターセプトまで10秒。9、8、7、6、5、4。スタンバイ。本艦の SM3 ターゲットアルファを撃破。霧島と米軍のシャイローもブラボーおよびチャーリーを撃破。一発残ってるぞ。カーティス・ウィルバーに配分された目標です。くそー、どうなってる。一発残った。どこに向かうコース？もしかしてステイツなの？いや、あれはおい、一体何があったんだ。今の光は何だ。あんた警官だろ。説明してくれ。簡単なことよ。今日から夜は本当の闇そのものになるのよ。お友達の電話番号思い出したの。友達って銃とかハンビーとか持ってた？そう、県警の特殊部隊サットの隊員だからきっと生き残ってるわ。それよりも電話。あ、はい。1がここで2がここで3が代わりに押しましょうか。わからなくなるから邪魔しちゃダメ。もしもし。リカよかった、生きてたね。よかったね先生。たかし、あ、これで。私もね、いろいろと大変だったんだけど。そんなことより今どこにいるの？私の部屋？あそこはもうダメ。レポートが借りちゃってるけど。それはいいから今どこに。一体どうしたってんだ。この光はまさか。宮本、銃のドットサイト覗いてみて。なんで？いいから覗いて。あんたのやつ IC 使ってるはずだから。どう？ドットは見える？見えない。やっぱり。おい、高木、どういうことだよ。何があった？停電と同時に PC が全て死にました。誰か助けてください。主人のペースメーカーが壊れたみたいなんです。こんな時にエンストなんて冗談じゃありませんよ。先生、電磁パルス？ EMP 攻撃。はん、高高度核爆発とも言うわ。大気圏上層で核弾頭を爆発させると
ガンマ線が大気分子から電子を弾き出すコンプトン効果が起きる。飛ばされた電子は地球の磁場に捕まって広範囲へ放射される電磁パルスを発生させる。その効果は電子機器にとっては致命的。アンテナになりうるものから伝わった電磁パルスで集積回路が焼けてしまう。つまり今我々は。そう、電子機器は使えない。じゃあもう携帯とか使えないの？携帯どころかコンピューターもダメ。電子制御を取り入れてる自動車も動かない。発電所も死んだはず。EMP 対策を取っていたら別だけど、そんなの自衛隊と政府機関のごく一部だけよ。焼けた部品を変えたら動く車はあるかも。たまたま電磁波の影響が少なく壊れていない車がある可能性も。もちろんチップを使っていなければ動くわ。すぐに調べろ。はい。さや。何？この騒ぎの中でよく冷静にものを見た。褒めてやる。Bom, pessoal, então agora a gente já sabe como é que funciona o PEM, né? O pulso eletromagnético. Ele destrói quase que completamente todos os aparelhos que funcionam eletronicamente. O mais importante disso, né, é que tem como se proteger do PEM. É só você fazer uma caixa de Faraday. Seja no seu bunker, você pode fazer o seu bunker ser uma caixa de Faraday, ou você pode fabricar uma caixa de Faraday, né? Um armário de aço daqueles antigos é uma caixa de Faraday, né? Aqueles containers também é uma caixa de Faraday, né? Aqueles containers de armazenamento de alimentos e tudo mais. Tá? Tudo que for revestido completamente por ferro ou aço é uma caixa de Faraday. Se você colocar aparelhos eletrônicos lá dentro, estarão protegidos contra o PEM, beleza? Bom, então vamos para o mais importante dessa questão do PEM. O PEM é um efeito secundário da questão da explosão em alta altitude, tá? Tem vários tipos de PEM. Tem PEM solar, né? Tem PEM que quando você explode rochas, e algumas rochas, dependendo da composição da rocha, ela causa um PEM pequeno, né? Então tem esse PEM de grandes explosões nucleares em grande altitude, né? Tem vários tipos de PEM. Mas o mais importante é os efeitos secundários que isso causa. Vou explicar desse jeito. Imagine você sem energia elétrica. Hoje em dia, quase tudo que a gente tem do conforto, né, do bem-estar que a gente tem, é movido a energia elétrica. Então, televisão não funciona, né, se acontecer um PEM, um computador, um hospital não funciona, tá? Nada, um carro não funciona. Só que os carros que vão funcionar, por incrível que pareça, serão Fusca, aquelas caminhonetes antigas a diesel, que você só precisa empurrar para ela pegar, né? E aparelhos com chips, né? Aparelhos eletrônicos não vão funcionar de forma alguma. Então, quais são os efeitos secundários disso? Né? Aconteceu o PN, milhares de pessoas irão morrer porque elas precisam de um certo conforto, tá? E milhares de pessoas vão morrer porque elas não conseguem ter acesso a medicamentos, porque as indústrias farmacêuticas também produzem medicamentos, né? E nessa produção de medicamento tudo é controlado por eletrônicos, né? Você não vai ter mais indústrias de farmacêuticas, não vai ter mais hospitais, não vai ter mais tratamento médico, então milhares de pessoas vão morrer por esses motivos. Você não vai ter energia elétrica. Como efeito secundário, o que eu posso falar para vocês? Desculpa que o alarme tocou aqui. Como efeito secundário, o que eu posso falar para vocês é que se uma bomba nuclear caísse no meio dos Estados Unidos ali, do tamanho dessa que a gente mostrou no vídeo que os russos têm, né? Vamos supor que os russos vão lá e jogam uma bomba nuclear em cima de 40 megatons em cima, no meio dos Estados Unidos, tá? Qual que é a devastação por PEN, por assim dizer, tá? Esse efeito secundário. Bom, isso iria danificar metade, né, dos aparelhos eletrônicos de todos os Estados Unidos, tá? Transformadores, redes elétricas, tudo, né? Só para repor os transformadores,
o governo americano calcula que demoraria 6 meses, ok? Só para restabelecer a energia elétrica. Inicialmente eles iriam começar pelos centros industriais, para depois ir dimensionando para as casas, fazendas e tudo mais. Beleza? Mas para você ver o nível de dificuldade, se uma só bomba caísse no meio dos Estados Unidos, eles demorariam 6 meses para voltar ao normal, tá? Para voltar a ter energia elétrica. Quando isso acontece, né? Tem um seriado que é bem legal, que se chama Revolution, né? O mundo inteiro fica sem energia elétrica, não existe mais energia elétrica. O pessoal volta a viver como no século XIX, né? Ou como no início do século XX. Né? É um pouco complicado essa transformação, porque as pessoas ficam mesmo sem nada, sem tecnologia nenhuma. Então é difícil ter acesso à informação, é difícil se restabelecer. Hoje em dia tudo que a gente faz é devido aos eletrônicos. Os eletrônicos nos ajudam e nos dão muito conforto, né? Nos trazem muitas informações e nos ajudam demais. Caso houvesse isso aqui no Brasil, né? No mínimo seriam 2 anos para se restabelecer só a energia elétrica. Olha só, então esse é um efeito secundário violento também, que mataria milhões, milhares de pessoas aí, milhares de pessoas, milhões de pessoas, e poderia ser tão perigoso quanto a radiação. Beleza? Então é isso aí. Bom, pessoal, então é isso. Os efeitos secundários de um PEM, né, ele não afetaria só os hospitais, indústrias químicas, farmacêuticas, né? Afetaria tudo. Afetaria a indústria automobilística, metalúrgicas, né? Todo o nosso modo de vida mudaria drasticamente, né? E a gente demoraria anos para se restabelecer e para voltar ao normal. Beleza? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. O próximo vídeo eu acho que eu vou mandar como fazer o abrigo já, né? Como fazer o fallout shelter, o abrigo de precipitação, por assim dizer. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem aí assistindo, porque eu já vou mandar todos de uma vez. Beleza? É isso aí. Falou, tchau, tchau.